Eu sou o Gabriel, sou estudante aqui da História e sou um dos processados pela reitoria pela ocupação do dia 8, que sucedeu a reintegração no dia 8 de novembro do ano passado. Eu acho que o que a gente tem que pensar sobre esse processo repressor que tem acontecido na Universidade de São Paulo é o que está por trás disso, de forma mais profunda. E o que está por trás disso, na real, é um projeto privatista que o governo do estado tem para essa universidade, que avança a cada momento. Só não avançou mais antes porque teve resistência, né? Todos os setores, os três setores, não permitiram que esse processo avançasse de tal forma que privatizasse completamente essa universidade. Isso não é um projeto de hoje, isso é um projeto que começa na ditadura militar. A ditadura militar começa um avanço na privatização dessa universidade, com o seu direcionamento totalmente para o mercado, com as suas fundações. Mas a universidade resiste ainda mais depois da transição pactuada. Inclusive a polícia não entrava aqui desde a ditadura. E o que ocorre hoje é que, via governo do estado, PSDB, o Serra claramente colocou um testa de ferro, alguém que pudesse levar esse projeto até o fim, ou tentar levar esse projeto privatista até o fim na universidade. Tanto é que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, o Rodas nem foi o mais votado pelo órgão burocrático do Conselho Universitário, e ele está aqui para fazer isso. Faz isso como hoje? Tentando minar, tentando combater qualquer setor que resista a esse projeto. Professores, mas principalmente funcionários e estudantes. Esse processo da PM está aqui dentro, serve única e exclusivamente para isso. Não serve para a segurança de ninguém. Serve apenas para tentar conter qualquer tipo de mobilização que possa ser feita para lutar contra essa universidade elitista, racista, que é a Universidade de São Paulo. Qualquer setor que se levante contra esse projeto por uma universidade pública, de qualidade, para todos, vai ser perseguido dentro dessa universidade. Acho que isso que é o fundamental desses processos, eu acho que é isso que a gente tem que tentar combater. Não estou acompanhando tão de perto como gostaria e como deveria os processos que estão acontecendo, até porque tem toda uma tecnicalidade jurídica aí. Agora, a princípio, eu estou completamente contrário que haja esses processos, né? Acho que ferem completamente a liberdade universitária. Acho que quando funcionários, alunos, funcionários docentes ou não docentes, eles têm que ter total direito de organização, né? E total direito de expressão dentro dessa organização. E esse direito de expressão, claro, evidentemente tem suas regras, mas essas regras estão sendo interpretadas de maneira muito rígida, né, de maneira draconiana por essas últimas gestões, especialmente essa última gestão da reitoria, e isso levou a esses processos administrativos contra alunos e funcionários que, na minha opinião, ferem profundamente essa democracia universitária, né? Isso é um processo, agora está uma discussão muito ampla que está acontecendo sobre democracia universitária, o que é essa democracia, né? E acho que a universidade não vai funcionar sem isso, sem democracia. Ao contrário, o que a gente percebe é que o Estatuto da USP é o mais, em relação a eleições para os cargos eletivos de diretor, de reitor, etc., é a mais fechada que tem das outras duas, comparando com as outras duas estaduais paulistas. Quer dizer, Unicamp e Unesp, então, conseguem ser menos antidemocráticas que a USP, que é profundamente antidemocrática. Isso é muito frustrante. Eu já fui membro da congregação da faculdade durante um tempo, participei da eleição para reitor, e no nosso âmbito de eleição a gente votava na lista óctupla. Depois essa lista óctupla virava uma lista tríplice num colégio eleitoral reduzido a 300 pessoas. Então, se o primeiro colégio estava reduzido, já era pequeno, estava reduzido aí os membros de congregação, acho que umas 1.500 pessoas, que é um absurdo, uma universidade tem praticamente 100 mil pessoas, né, entre alunos, funcionários
e depois ficavam 300 pessoas. Então, um processo totalmente de afunilamento, né? E é claro que nesse processo de afunilamento passam várias atitudes autoritárias, como essa dos processos administrativos. Então, acho que do ponto de vista técnico pode haver motivos, mas também existem advogados e juristas muito competentes tecnicamente que mostram que não há motivos também para haver, tudo uma questão de interpretação, para haver esses processos administrativos. Então, no fundo, é uma questão política, e acho que essa questão política tem que ser muito bem analisada, e tem que haver um movimento grande aqui dentro da universidade. Acho que está acontecendo uma forma de acuar as manifestações, né? Sou contrário à presença da polícia no campus. Claro, isso é uma questão mais bem discutida, as formas, quando houvesse de fato crime, né? Agora, problema de segurança, tem outras maneiras de agir sobre a segurança, como todo mundo já falou tanto, iluminação do campus e tudo isso, são outras maneiras que não precisa ser estritamente essa, né? De botar a polícia. E a questão da polícia aqui, como a gente sabe, não tem o objetivo imediato de coibir digamos, possíveis crimes dentro da universidade, e sim é muito mais uma espécie de atemorização, né? É muito mais para manter o movimento dos funcionários, professores e estudantes acuado, assustado, né? Diante dessa presença. E também eventuais invasões de prédios, de reitorias e tudo isso. Então tem essa presença ostensiva da Força Armada. Eu sou contrário a tudo isso. No meu entendimento, o que existe de mais dramático nessa experiência que a gente está vivendo dos processos administrativos é que a gente está vendo, a gente está acompanhando alunos que frequentavam os nossos cursos, frequentavam os meus cursos, e que por uma experiência política, por uma ação política, eles são transformados agora em réus, são transformados em responsáveis são julgados como se tivessem cometido um crime. E isso é bastante dramático, na verdade, é muito trágico, porque a gente colabora com o processo de formação profissional no campo da história e do ensino de história, e vê de uma hora para outra esses alunos tendo que gestar para si e para os seus colegas uma experiência de defesa com advogados e com todo um aparato jurídico diante daquilo que era um ato político e que não foi discutido na sua esfera, que era uma esfera que não existe na universidade, que é do debate democrático. Então, você reduz e praticamente elimina os espaços de defesa e de apresentação de posições no campo democrático, no campo de equivalências políticas entre os vários integrantes da universidade, e ao reduzir esse espaço restam muito poucas opções de ação que são sempre lidas ou são sempre interpretadas como nas fronteiras da ilegalidade, nas fronteiras da criminalização. E o que mais me assusta é ver isso, perder aluno, tirar aluno da minha sala, porque a vida dele na universidade passa a ser agora um percurso de encontrar provas, que é isso que eles estão tendo que fazer, da sua idoneidade, da sua condição de aluno, da sua qualidade de aluno. E isso é sempre ruim para um professor, perder aluno e perder aluno por um motivo como esse. Então, os processos administrativos que estão ocorrendo hoje na Universidade de São Paulo em relação a 72 alunos, eu acho que eles são totalmente injustificados por várias razões. A primeira delas é porque o movimento estudantil sempre teve por vocação se mobilizar em defesa de causas coletivas, causas que diziam respeito ao interesse social do conjunto da população ou dos estudantes em particular. E na USP há uma questão pendente que é extremamente importante, que é a causa democrática.
Aqui subsiste, melhor dizendo, um sistema de poder herdeiro da época da ditadura que traz não só nas formas de escolha dos dirigentes, como na própria estrutura do regime disciplinar, uma espécie de ojeriza à participação política. Há uma espécie de horror a que os estudantes saiam, enfim, dos seus currículos canônicos e se dediquem a inquietações em relação ao destino coletivo da própria universidade ou, mais ainda, do país no seu conjunto. Então, eu acho que processos de reivindicação eles têm que ser encarados através do diálogo, da negociação, e tem que haver uma alteração profunda na USP que contemple as demandas de participação democrática da sociedade. Finalmente, eu acho que as acusações concretas de depredação do patrimônio público que foram feitas contra esses estudantes são totalmente improcedentes. Pelas evidências que eu pude acompanhar pela imprensa e pelos depoimentos, o máximo que ocorreu foram algumas pichações de paredes. A própria intervenção da tropa policial causou maiores danos de mobiliário, enfim, de portas, etc., do que os próprios estudantes causaram. O dispêndio financeiro da ocupação policial foi milionário. Então não se trata de algumas migalhas em torno, enfim, da pintura de uma parede. A questão de fundo é, na verdade, a tentativa de amedrontar o conjunto dos estudantes por meio de iniciativas punitivas que têm como sentido último a ideia de que a universidade não é um espaço para reivindicação política e social. Eu acho que isso é estranho à história do movimento estudantil, à história, enfim, da vocação democrática dos estudantes e do corpo docente. E como tal, eu como docente me solidarizo com os estudantes, tenho inclusive participado de alguns depoimentos específicos de alguns que eu conheço, e eu espero que não haja punições efetivas que seriam totalmente improcedentes. Bom, com relação aos processos administrativos, eles ganharam evidência nos últimos tempos por um fator quantitativo que se transformou em qualitativo, ou seja, pela quantidade deles, certo? Os processos administrativos existem na USP como existem em toda a administração pública. É óbvio, certo, que qualquer que seja a qualidade em que nós estejamos nessa fatia do setor público, seja ele uma universidade ou qualquer coisa, somos obrigados a cumprir certas normas. Eventualmente a quebra dessas normas, certo, pode levar à abertura de processos administrativos. No entanto, no caso da USP, estamos nos referindo especificamente, porque isto foi o que conmoveu a opinião pública interna da USP e em alguma medida externa, aos processos administrativos contra estudantes por ações derivadas de lutas estudantis de diverso tipo, e não vou entrar no caráter polêmico dessas lutas, como a última ocupação da reitoria, a legitimidade da Assembleia que a determinou, etc. Esse é um assunto do próprio movimento estudantil, certo? Independentemente disso, o que tem se visto é uma abertura de uma grande quantidade de processos disciplinares de caráter administrativo, envolvendo até a possibilidade de exclusão de alunos da USP, e com base num estatuto que, como todo mundo sabe, foi aprovado no ano de 1972 e que, portanto, e que inclusive contém uma série de figuras de retórica não somente ultrapassadas, mas simplesmente aberrantes, certo? Então, portanto, com base nessa, estamos referindo apenas à questão administrativa, sem entrar em nenhuma avaliação política, se poderia dizer que esses processos adoecem de uma falta gritante de legitimidade, certo? Deixando de lado qualquer, podem ser legais do ponto de vista, isto é, a autoridade que os requisitou pode ter o direito de requisitá-los e, efetivamente, eventualmente, sanções que aí estão previstas podem ser aplicadas porque eles estão legalmente previstas. Mas uma coisa é legalidade e outra coisa é legitimidade. Devido ao caráter ilegítimo desse estatuto, que já foi reconhecido pelas próprias autoridades universitárias, quando abriu um debate acerca de mudanças no próprio estatuto da USP, tanto quanto no próprio estatuto disciplinar, nenhuma sanção poderia ser adotada com base nesses estatutos, certo? Isto, estamos me referindo apenas à questão dos processos. Eu não estou aqui abrindo nenhum juízo de valor acerca do fato de que pode haver atitudes de caráter intempestivo ou ações, certo, que, digamos assim, que provoquem esse tipo de reação. Eu, se fosse membro do movimento estudantil, não faria ações para provocar a reação do inimigo, faria ações do adversário, certo? Faria ações de outra natureza para
suscitar um amplo movimento. Mas isso é uma avaliação que o próprio movimento estudantil tem que fazer, com a dificuldade própria de que um movimento que dificilmente absorve tradições porque está permanentemente em renovação, certo? Permanentemente sua base muda constantemente porque os alunos de hoje não são os alunos de 5 anos atrás, certo? Agora, com essas dificuldades, o movimento estudantil tem que fazer suas próprias avaliações. Quanto aos processos em si, eles têm caráter ilegítimo, estão sendo inclusive contestados na justiça, e eu acho que, devido ao seu caráter ilegítimo do ponto de vista político e até certo ponto até institucional, devido a que são feitos com base num estatuto disciplinar que rege esta universidade desde 16 anos antes da Constituição de 1988, que alterou a ordem jurídica do país, eles podem ser contestados do ponto de vista institucional porque, por esse motivo tão simples, eles carecem de legitimidade. Os processos estão marcados para terminar esse mês. O processo é bastante inquisitório, a reitoria acusa, julga, pune, pouco pode se fazer a respeito. É um absurdo, inclusive para a justiça comum isso. A gente precisa... A única forma de deter esses processos é que o movimento estudantil dê uma resposta que consiga reverter essa correlação de forças e não permita que a reitoria expulse e demita esses lutadores. Acho que é importante dizer que os trabalhadores também estão sendo perseguidos há um bom tempo. Hoje toda a diretoria do sindicato está processada, do Sindicato dos Trabalhadores da USP, e muitos deles com ameaça de demissão. Então acho que se a gente não der uma resposta agora, vai ser uma grande derrota para o movimento estudantil de conjunto e para o movimento de trabalhadores.